E aí, beleza? Começando mais um episódio, Bem-aventurados, e hoje nós vamos para um texto bem especial que está lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 4. Olha só que texto especial. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Cara, que interessante, né? Jesus vai dizer que felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Em relação ao choro, é uma coisa bem interessante, porque às vezes tem pessoas que se sentem fracas porque choram, né? Mas não tem nenhum problema em chorar. Na verdade, o maior problema mesmo é quando você quer chorar e você não consegue, sabe? Quando você quer tirar do que você está sentindo, pôr para fora o que vai dentro da alma e você não consegue pôr para fora. Nossa, isso é um sentimento terrível. E o choro é uma expressão sincera, real, importante, que deve ser respeitada e valorizada. Por isso, se for preciso chorar, chore mesmo, se expresse, isso vale muito a pena. Mas existem três aspectos que Jesus aqui está destacando nesse texto que eu quero falar para você. O primeiro deles é que Jesus está falando que felizes são os que choram pela tristeza do pecado, pelo pecado cometido, né? Toda vez que nós pecamos, é como se nós estivéssemos precisando crucificar Jesus de novo em nosso coração. É como se nós traspassássemos novamente o ensanguentado corpo de Cristo, ferido, machucado, escuro e sofrido ali, corpo de Cristo na cruz. Toda vez que o pecado ele é cometido e o prazer nele aceito, Jesus ele se entristece, né? E é muito importante que a nossa reação ela também seja da mesma forma, de tristeza pelo pecado. Só que você não precisa sentir uma coisa, o sentimento de culpa. A tristeza é muito importante, mas o sentimento de culpa você não precisa sentir, porque Jesus ele carrega tanto a sentença quanto a culpa pelo pecado. É evidente de que nós não vamos ficar alegres ao cometer o pecado, mas nós precisamos entender a dimensão e a magnitude do que significa o pecado e do que ele acarretou para Cristo e para nós também. Por isso, a tristeza profunda pelo pecado cometido, isso é muito importante. Aquela pessoa que tem essa consciência é uma pessoa feliz. Uma outra coisa importante é para aqueles que choram pelas privações e pelas aflições da vida. Jesus diz no outro texto que fala assim, tome a sua cruz e siga-me. Mas eu quero te dizer que Jesus não está falando de que você tem que sofrer, de que Jesus gosta do sofrimento. O tipo de sofrimento que ele está falando aqui não é o sofrimento desta terra, não é o sofrimento na família, não é o sofrimento na doença, não é esse tipo de sofrimento. Deus não fica feliz, nem pede que você se conforme com o sofrimento deste mundo. O sofrimento que ele está falando, a cruz que ele está carregando, que ele pede para que você carregue, são as renúncias. Ele vai dizer, aquele que quer salvar a sua alma, perdê-la. Então, as renúncias pelo nome de Jesus causam dores, né? Causam sofrimento, porque às vezes a gente tem que se afastar de algumas coisas que nos geram um pouco de satisfação, mas Jesus pede que a gente carregue a nossa cruz com segurança e com firmeza. Mas Jesus também fala o seguinte, todos aqueles que sofrerem pelas privações desta vida, todos aqueles que sofrerem por momentos desafiadores, seja por saúde, por problemas familiares, todos que sofrem de alguma forma nessa terra, Deus ele está atento, Deus ele não nos abandona, ele não se esquece daqueles a quem a tristeza alcançou. Uma outra coisa muito importante, bem-aventurados são aqueles que choram em simpatia com aqueles que foram afetados em tristeza pelo pecado. Há muita gente que é afetada pelo resultado do pecado. Uma coisa é você chorar pelo pecado que você cometeu. Outra coisa agora é você chorar pelas pessoas que sofrem, pelos resultados, pelas consequências que o pecado traz na humanidade. A gente está vivendo um pouco sobre isso. Jesus ele promete o consolo para aquelas pessoas que não têm o egoísmo no coração, para aquelas pessoas que têm cuidado, que têm um sentimento de empatia. Então, o choro por aqueles que sentem a dor do pecado, que sentem a tristeza pelo pecado,
o choro pelas aflições da vida, pelo sofrimento da vida e o choro por aqueles que foram afetados pelas mazelas do pecado. 3 tipos de choros que Jesus garante o consolo e diz que essas pessoas são felizes. Olha, não sei se você tem chorado, não sei qual foi a última vez que você chorou, mas eu quero te dizer de que Jesus, ele se importa com você, ele está do seu lado para consolar você. E se você não tem conseguido chorar, ele também está com você do seu lado para te entender, para te atender e para ouvir você. Olha comigo nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos consola, o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos acolhe. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos fortalecendo e nos dando um coração aberto para te ouvir. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço para você. Fica com Deus.